UFO Files. Durante mais de 20 anos, vários elementos da Força Aérea Norte-Americana continuaram assombrados por um acontecimento ocorrido na floresta de Rendlesham, nos arredores da base de Suffolk, em Inglaterra. Afirmam que por 2 noites, em 1980, tiveram um encontro direto com um objeto voador não identificado. Os seus relatos tornam o incidente de Rendlesham um dos mais pormenorizados e bem documentados até agora. Estas testemunhas também afirmam que o governo abriu um inquérito e que tentou encobri-lo mais tarde. Este acontecimento assemelha-se estranhamente a um avistamento ocorrido cerca de 33 anos antes, quando uma nave espacial extraterrestre ter-se-á despenhado perto de uma base militar em Roswell, no Novo México. Ambas as histórias envolvem testemunhos de oficiais respeitados, investigações governamentais, registros e provas confidenciais. Este foi realmente o Santo Graal. Foi certamente o caso de OVNI mais famoso na Grã-Bretanha. Não há dúvidas, é o Roswell da Grã-Bretanha. O que terá realmente acontecido na floresta perto das bases aéreas de Woodbridge e Bentwaters em dezembro de 1980? Se perguntarem ao Pentágono o que aconteceu em dezembro de 1980 na base aérea de Woodbridge, irão responder nada. É preciso dar a cara e dizer alguma coisa. Aconteceu. Foi real. Outros seres visitaram a floresta de Rendlesham em 1980. O Roswell da Grã-Bretanha. Esta é a base de Bentwaters, da Força Aérea Britânica. Situado 115 km a nordeste de Londres, o complexo, agora desativado, já foi uma base militar altamente sofisticada. A principal função daquelas bases gêmeas era apoiar o esforço da NATO em caso de guerra na Europa. Os nossos aviões A-10 seriam mobilizados para apoiar qualquer esforço de guerra que nos indicassem. Em 1980, com as tensões da Guerra Fria perto do auge, nas bases aéreas vizinhas de Bentwaters e Woodbridge, trabalhavam cerca de 12 mil elementos da Força Aérea Norte-Americana, tornando um dos maiores complexos da NATO em toda a Europa. Mas o complexo, ladeado pela densa floresta de Rendlesham, guarda um segredo. Esta era a área de armazenagem de armas ultra-secretas de Bentwaters. O que guardava ao certo aqui é oficialmente confidencial, mas investigadores e observadores chegaram à conclusão de que um imponente arsenal nuclear estava acumulado debaixo destes bunkers de betão. Os bunkers subterrâneos extremamente protegidos, com camadas alternadas de aço, betão e terra, escondiam cerca de 300 mil quilotoneladas de armamento nuclear. Os aviadores norte-americanos da base eram muito competentes. Eram treinados para lidar com situações extremas com calma e cabeça fria. E isso torna os acontecimentos de Rendlesham ainda mais misteriosos, porque o que aqueles militares impassíveis viram na noite de Natal de 1980 fê-los tremer de medo. Três da manhã. O aviador John Burroughs está a patrulhar o portão leste da base aérea de Woodbridge como parte da sua rotina enquanto agente de segurança. Os seguranças patrulhavam os aeródromos, as áreas de armazenagem de armas e a entrada da base. O jovem de 20 anos está na Força Aérea há quase 2 anos e foi destacado para Bentwaters há cerca de ano e meio. Esta noite não há nada a observar, além das estrelas, no céu. Estava frio naquela noite. A noite estava bastante límpida, havia apenas um pouco de nevoeiro. Quando estava a caminhar, o seu superior Bud Stevens para de carro junto dele. Seguiu-me e sugeriu que fôssemos dar uma volta. Os homens seguiram em direção à floresta de Rendlesham. De repente, o sargento Stevens repara numa luz estranha proveniente da floresta junto à estrada. Perguntou: aquilo é normal? Olhei para lá, vi um brilho estranho na floresta, respondi: não, não é normal. Burroughs não consegue afastar um mau pressentimento. Sentimos apenas o perigo porque havia algo errado. Havia luzes de cores diferentes e intermitentes como as que se vê nas montras de Natal.
Alarmados, os homens regressam rapidamente ao portão para contactar a sala de voo a partir de uma linha segura. Não querem transmitir a informação através dos seus rádios. Burroughs insiste para que a chamada seja transferida para o Comando de Segurança Central da base, ou CSC. O comandante de serviço destaca para o local o sargento Jim Penniston, de 26 anos. Há 7 anos que Penniston é agente de segurança na Força Aérea. Mandaram-me para o portão leste porque havia um problema. Perguntei de que tipo. Preferiam que fosse o guarda local a dizer-me. Perguntei se podia esperar. Não. Tinha de ir para lá imediatamente. No espaço de minutos, Penniston e o seu motorista chegam ao portão leste. A floresta atrai a atenção de Burroughs e Stevens. E uma luz multicolor, amarela e vermelha, a cerca de 200 ou 300 metros de distância. No momento pareceu-me que um avião se tinha despenhado. Aquela cor era como a do titânio e do combustível a arder. Penniston contacta o CSC e consegue autorização para investigar um eventual caso de avião despenhado. Se for um desastre de avião, podemos ir até lá para prestar assistência e formar um perímetro de segurança. Cumprindo o protocolo, o sargento Penniston tenta recolher informações junto de Bud Stevens. Perguntei a Bud se tinha ouvido o avião a despenhar-se. Respondeu-me que não, que o avião não se tinha despenhado, tinha aterrado. Stevens está demasiado assustado para ajudar na investigação. Regressa ao seu posto, enquanto Burroughs e Penniston continuam sem ele. Pouco tempo depois, seguem com o motorista em direção à luz misteriosa. Quando deixam de poder manobrar o veículo pela densa floresta, Burroughs e Penniston continuam a pé. Percorrem cerca de 50 metros e sentiram uma forte interferência nos receptores de rádios. Quanto mais penetrávamos na floresta, mais a localização do objeto era ambígua e mais difícil era comunicar. De repente, o sargento Penniston sente uma carga elétrica no ar. Já tinha estado em situações de tensão antes em serviço e conheço a sensação de que dá adrenalina. Mas daquela vez era diferente. Conseguíamos senti-lo na roupa, no rosto, no cabelo. Quanto mais avançam em direção à luz, menos o cenário se assemelha ao de um despenhamento. Não havia nem cheiro a fumo, estava demasiado contido. Parecia uma simples esfera. Chegámos a uma clareira e foi quando um clarão encheu toda aquela área e ofuscou-nos. O sargento Penniston avança até 3 metros do objeto e a intensidade da luz diminuiu. Enquanto os seus olhos se ajustam, tem dificuldade em perceber o que está a ver. Sou uma pessoa racional. Queria uma explicação racional, mas não me surgiu nenhuma. Penniston tira fotografias com a máquina fotográfica militar. A nave era triangular, média, provavelmente 3 metros de largura por cerca de 2,5 de altura. Não consegui distinguir a frente da traseira. Não tinha motores laterais, nem cockpit, nem nada semelhante. O exterior da nave era completamente liso. A seguir dá a volta ao objeto, enquanto assenta a sua descrição num bloco de notas. Eis os apontamentos que escreveu naquela noite. Superfície não identificada. Identidade não identificada. A ausência de qualquer trem de aterragem aparente. Silencioso, mas parece estar a funcionar de alguma forma. A letra de Penniston muda drasticamente à medida que se aproxima da nave. Estava realmente a ter problemas com o tipo de objeto que era. Continuo a achar que era não identificado. Tenho dificuldade em entender o que registrei aqui. Já suficientemente perto, estica o braço e toca o objeto. O material da nave era liso como o vidro. Era morno ao toque, mas não quente e não havia propriamente luzes. Parecia que o próprio material iluminava a nave. Na frente do objeto, Penniston repara em vários símbolos estranhos. Também os desenha no seu bloco de notas. Havia inscrições. Não eram dígitos nem uma linguagem. Eram vários símbolos, talvez 6, com 1 metro de largura. Não tinha sido treinado para aquilo que estava a viver.
De repente, o objeto emite um feixe de luz ofuscante. Os homens abrigam-se. A seguir, aquele objeto elevou-se no céu e afastou-se por entre as árvores. A melhor forma que encontrei para descrever a velocidade da nave quando abandonou a área seria provavelmente um piscar de olhos. Nunca vi um engenho deslocar-se tão rapidamente em toda a minha carreira na Força Aérea e não me parece que volte a ver. Enquanto os homens voltam a levantar-se lentamente, outro feixe de luz chama a sua atenção por entre as árvores. Inicialmente pensaram que se tratava da nave, mas observando com mais atenção, perceberam que era o farol de Orford Ness, a 8 km de distância. Burroughs e Penniston verificam os seus rádios. Voltaram a funcionar. São agora cerca de 5 da manhã, pouco mais de 2 horas após terem avistado aquelas luzes misteriosas na floresta. Contactam o CSC e o seu comandante dá-lhes ordens para que se encontrem com uma equipa de segurança novamente no portão leste. Pensámos, o que é que vamos dizer? Não conseguimos explicar o que vimos? Não conseguimos explicar o que aconteceu? Naquela manhã, os homens são chamados para relatar a ocorrência. Penniston hesita em revelar tudo o que testemunharam. Não era bom para a carreira relatar exatamente o que tínhamos visto. Eu e o Burroughs chegamos ao gabinete do comandante de serviço e apresentamos um relatório simplificado do que tinha acontecido naquela noite. Após o relato, Penniston afirma que o comandante de serviço lhe deu um aviso ligeiramente dissimulado. Disse: meus senhores, o projeto Blue Book terminou em 1969 e por vezes mais vale deixar as coisas como estão. O projeto Blue Book era o nome de código de uma unidade de investigação de OVNIs controversa da Força Aérea Norte-Americana. Antes de ser encerrado, tinha como objetivo determinar se os OVNIs constituíam uma ameaça potencial à segurança nacional. Apesar do aviso do comandante, o sargento Penniston não consegue esquecer aquele estranho encontro. Voltei para casa, mas não consegui dormir. Andei às voltas à casa durante talvez 2 ou 3 horas. Finalmente decidi regressar ao local. Regressou com gesso. Pretendia fazer moldes de qualquer marca deixada pela nave. Não ia sair de lá enquanto não conseguisse respostas. Queria algo palpável. Detecta 3 marcas circulares num padrão simétrico no solo. Têm alguns centímetros de profundidade e estão afastadas cerca de 3 metros umas das outras. As marcas estavam exatamente à mesma distância umas das outras e tinham cerca de 5 ou 7 centímetros de espessura. Eis os moldes realizados por Penniston na manhã que seguiu o avistamento. Acredita que revelam as marcas deixadas pela nave quando aterrou no solo da floresta. Decide não mostrá-los aos seus superiores. Juntamente com os seus apontamentos e rolos fotográficos, o sargento tem agora os 3 moldes de gesso para defender a sua história. Mas as provas físicas de Penniston não resolvem o mistério de Rendlesham. Apenas 2 noites mais tarde, o OVNI regressa. E desta vez, o comandante delegado da base registra friamente o próprio encontro. Fim de dezembro de 1980. Avistamentos de um misterioso engenho no complexo da NATO de Woodbridge e Bentwaters, perto de Suffolk, na Inglaterra, deixaram nervosos muitos aviadores. Os estranhos encontros começaram na noite de 25 de dezembro, altura em que vários aviadores alegaram ter visto luzes invulgares. Nas primeiras horas da manhã do dia 26, 2 homens afirmaram ter-se detido a escassos centímetros de uma nave pousada na floresta vizinha. Estamos agora na noite de 27. O comandante delegado da base, o tenente-coronel Charles Halt, de 40 anos, assiste a uma festa no clube de oficiais. Esta é interrompida quando um dos seus homens aparece, preocupado. Quando apareceu estava branco como a cal e não era uma pessoa irracional. Era um antigo fuzileiro. Disse, aquilo voltou. Trocámos um olhar e perguntei, o quê? Ele respondeu, o OVNI. Após 2 noites de relatos perturbadores, Holt decide investigar pessoalmente. A polícia estava a passar mais tempo a olhar para o céu do que nos aviões que deviam estar a proteger. Era tempo de acabar com aquilo.
Holt dá instruções a uma equipa de segurança composta por 3 homens para que reúnam o seu material e se encontrem com ele nos seus aposentos. Alguns minutos mais tarde, dirigem-se para a floresta de Rendlesham. À chegada de Holt, já foi estabelecido um cordão de segurança pelo perímetro da floresta. Holt recebe novas informações sobre a situação. Dizem que o OVNI já não está visível, mas os homens estão a sentir misteriosas falhas de energia nos seus projetores de grande intensidade e longo alcance. Holt e a equipa recolhem o equipamento, uma máquina fotográfica, um contador Geiger para medir a radiação e o dispositivo de visão noturna. Peguei no meu pequeno gravador pessoal que transportava para todo o lado e comecei a registar as ocorrências. A equipa dirige-se para a densa floresta. Pretendia investigar e demonstrar que existia claramente uma explicação plausível para aquilo tudo. Eis a gravação feita por Holt naquela noite. 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a little difficulty, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Além dos projetores avariados, a equipa de Holt depara-se com a mesma interferência nos rádios verificada por Burroughs e Peniston 2 noites antes. Estão a percorrer a área onde Burroughs e Peniston alegaram ter avistado a misteriosa nave, quando Holt repara em cortes na casca de várias árvores. Parece que foram atingidas por um objeto de grandes dimensões. Holt manda um dos seus homens tirar fotografias. Tirou fotografias aos cortes nas árvores e tudo mais. Tirou foto atrás de foto a todo momento. O contador Geiger começa a registrar níveis de elevados de radiação, mas só nas áreas em torno do alegado local de aterragem. You're getting readings on the tree you're taking samples from on the side facing the suspected landing site. 4 clicks max, up to 4. Interesting. That's right where you're taking the sample now. 4. That's the strongest point on the tree? Yes, sir. If you come to the back, there's no clicks whatsoever. De repente, a densa floresta ganha vida, com ruído. We're getting very strange sounds out of the farmers' barnyard animals. They're very active, making an awful lot of noise. Todos os animais da floresta e os da quinta adjacente àquela localização em particular estavam excitados e a fazer barulho. Um dos seus homens aponta uma luz clara à distância. Com o seu gravador ainda acionado, Holt documenta cada momento daquele encontro. You just saw a light there. Where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. Daquele objeto vermelho e reluzente, parecia um olho. A melhor forma para o descrever será dizer que era uma luz vermelha, reluzente, escura no centro e parecia intermitente. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a bit this way. Yes, it's bright enough has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Estava a avançar horizontalmente através das árvores, mas também verticalmente, ou seja, estava a zigue-zaguear pelas árvores e a deixar cair algo, que posso descrever como metal derretido. Holt e os seus homens seguem o objeto até um terreno vizinho. Quando nos aproximamos, recuou e afastou-se de nós. Foi até ao terreno da quinta e permaneceu ali durante provavelmente 20 ou 30 segundos. Talvez um pouco mais. There is no doubt about it. This is weird. Depois explodiu silenciosamente e desintegrou-se em inúmeros objetos brancos. Fomos até ao terreno e procurámos marcas de queimaduras no solo ou indícios do que estava a cair do objeto. Os homens não encontraram nada no terreno. No céu, o objeto virou repentinamente. Estava a dirigir-se para nós a alta velocidade. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Deteve-se sobre nós e disparou um feixe de luz semelhante a um raio laser. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. Era um feixe de luz estável e constante em diâmetro. Apontou para os nossos pés, ficámos espantados. Achei que estava a tentar transmitir um sinal. Estaria a alertar-nos, a ameaçar-nos,
E da mesma forma que tinha surgido, a luz apagou-se. O objeto afasta-se a alta velocidade. A equipa observa-o hipnotizada enquanto avança em direção à base e continua a apontar um feixe de luz para o solo. Para alguns, parece que a luz está a apontar diretamente para a área de armazenagem de armas da base, onde alegam encontrar-se mísseis nucleares. There's one object still hovering over Woodbridge Base at about 5 to 10 degrees off the horizon, still moving erratic and similar lights and beaming down this area. Naquele instante, a cassete do gravador de Holt chega ao fim. A nave continua suspensa no ar à distância, mas Holt e a sua equipa não sabem o que fazer a seguir. Não existe protocolo para aquilo que acabam de encontrar. Debilitados e esgotados, os homens regressam à base. O aviador John Burroughs, que tinha avistado um OVNI 2 noites antes, chega ao local acompanhado pelo sargento Adrian Bustinza. Burroughs fica imediatamente preocupado com o comportamento dos homens que regressaram do terreno. Estavam esquisitos, não sei ao certo. Estavam perturbados. Após uma breve conversa, Burroughs repara numa luz azulada proveniente da clareira que Holt acaba de inspecionar. O aviador está determinado a continuar a investigar. Insisti com o coronel para que me deixasse ir até lá porque queria ver o que era. Então autorizou finalmente que eu e o Bustinza fôssemos até lá para ver aquilo de mais perto. Os homens dirigem-se para a estranha luz azulada visível no terreno. A adrenalina assume rapidamente o controle e Burroughs desata a correr. Quando estava a aproximar-me do objeto, de repente desapareceu. O terreno mergulha numa escuridão, deixando o aviador assustado e confuso. Tinha desaparecido. Eu estava de pé no terreno e não havia nada ali. Burroughs vira-se para Bustinza, incrédulo. Perguntou-me o que me tinha acontecido. Respondi-lhe que não fazia ideia do que ele estava a falar. Explicou-me que as luzes me tinham envolvido e que de repente tinham desaparecido. Burroughs e Bustinza regressam à base. O segundo encontro de Burroughs com aquelas luzes estranhas só lhe traz mais dúvidas. Ignoram que já foi iniciada uma vasta investigação envolvendo agências secretas governamentais. Os homens afirmam que, quando regressaram à base naquela noite, caminharam para uma conspiração criada pelo governo. Janeiro de 1981. Correm boatos em torno das bases aéreas de Woodbridge e Bentwaters, no leste de Inglaterra, após OVNIs misteriosos terem sido avistados por militares da Força Aérea Norte-Americana ali destacados. Muitos deles já tinham vários anos de serviço. Eram testemunhas altamente treinadas. Não é bem como se tivessem aparecido ali a noite anterior. A investigação militar que se seguiu continua controversa ainda hoje. Quem afirma ter visto os OVNIs acredita que o exército estava mais interessado em abafar o caso do que em descobrir a verdade. O que o governo norte-americano fez àqueles indivíduos por alegados motivos de segurança é absolutamente vergonhoso. Segundo aqueles aviadores, não tardaram a tornar-se participantes involuntários num encobrimento orientado pelo governo. Inicialmente, a investigação segue o protocolo militar. O comandante delegado da base, Charles Holt, ele próprio testemunha, começa por recolher informações junto dos aviadores que alegaram ter avistado a nave. Não tive alternativa, não podia ignorar os factos. Havia muitas testemunhas e civis em locais muito distintos. John Burroughs, que avistou os OVNIs em ambas as noites, afirma que o seu interrogatório foi claro. Recolheu as nossas declarações, olhou para elas e disse que era algo completamente irreal, que não havia explicação para o que estava a acontecer. E ficou-se por ali. Outros, como o sargento Jim Penniston, afirmam que depois da reunião com Holt, começou um processo longo e perturbador. 2 semanas após a sua entrevista inicial, Penniston é chamado para outro interrogatório, desta vez com uma equipa de investigadores graduados, o OSI. O OSI trata das investigações especiais, é a polícia secreta, de certa forma. A sua função é controlar a Força Aérea Norte-Americana. Na realidade, podem entrar no gabinete de um general e detê-lo se quiserem. São poderosos a este ponto. Quando Penniston entra na sala, o ambiente é nefasto. Começa por fazer uma declaração e entrega aos investigadores os desenhos e apontamentos que recolheu durante o avistamento.
Segundo Pennison, o resto do interrogatório é confuso. Ainda hoje tem dificuldade em recordar com precisão as táticas usadas pelo OSI para extrair informações. Tomaram medidas suplementares para garantir que eu estava a contar a verdade. Usaram pentódolo de sódio, tenho a certeza de ter autorizado isso. Esperava que percebessem que tudo o que estava a dizer era verdade. Penso ter autorizado isso. Penso que sim. Para Pennison, a investigação militar adota um tom sinistro quando mais homens são chamados para interrogatório. Pouco tempo após a ocorrência, o sargento Adrian Bustinza, que tinha acompanhado John Burroughs até ao terreno, é levado para uma sala no subsolo da base para ser interrogado. Ainda hoje, Bustinza recusa falar publicamente dos acontecimentos daquela noite. Segundo a autora Georgina Bruni, Bustinza ter-se-á confessado a ela mais tarde. Disseram-lhe que o que ele tinha visto era a luz do farol local. Respondeu que não, que tinha visto muito mais que isso. Mas ele não estava a perceber. Não o deixaram sair enquanto não aceitou que o que tinha visto era a luz do farol. E no momento em que lhe disseram que as balas eram baratas, que uma dúzia custava uns cêntimos, foi quando Bustinza disse: tudo bem, era o farol. Outras testemunhas também afirmam ter sido levadas a renunciar à sua versão de avistamento de um OVNI. Disseram-nos que não podíamos abordar o assunto e que tínhamos de o considerar como ultra secreto. E foi tudo. Nunca mais falamos sobre isso. Segundo o aviador Burroughs, existem sinais óbvios de encobrimento por parte do governo. Pouco tempo após o seu interrogatório, Burroughs está novamente de vigia. Durante os turnos, percebe que a floresta está a fervilhar de atividade. Havia veículos a deixar a base de Woodbridge em direção à floresta, helicópteros a sobrevoar a área. Havia muita atividade. O que é ao certo? Não sei. O comandante delegado da base, Charles Holt, também tem conhecimento de atividades de encobrimento na base. Ouvi algumas histórias confirmadas por várias pessoas, segundo as quais terá chegado, um dia ou dois mais tarde, um avião cheio de gente para levar a cabo a investigação. Pennison e Holt afirmam ter tirado fotografias da misteriosa nave que encontraram, mas quando as revelaram no laboratório da base, as fotos estavam em branco. A maior parte das fotos estavam brancas. Achei verdadeiramente invulgar. Penso que as fotos que tirei foram danificadas intencionalmente. É a minha opinião. Até o tenente-coronel Holt, a testemunha mais graduada, acredita que está a ser mantido no escuro pelo exército. À medida que prossegue a investigação, é-lhe pedido que redija um memorando baseado nos seus interrogatórios com outras testemunhas e que o entregue aos seus superiores. Holt entende que aquele documento será partilhado com o governo britânico. Holt cumpre o que lhe é mandado e entrega um memorando intitulado Luzes Inexplicadas. Escreve: vários indivíduos terão avistado na floresta um objeto reluzente não identificado. O objeto foi descrito como sendo aparentemente metálico e de forma triangular. Não se trata de um relatório definitivo. Muitos pormenores não constam ou estão incorretos e, por vezes, as descrições são vagas. O memorando não estava destinado ao público. Era um chamariz para que o Ministério da Defesa se envolvesse e levasse a cabo uma investigação adequada. Os superiores de Holt arquivam o memorando e as estranhas luzes nunca mais voltam a surgir na base. Mais tarde, rumores de uma nave extraterrestre acabam por se desvanecer. Durante 3 anos, o público é mantido no escuro quanto ao que aconteceu naquelas bases aéreas. Então, em 1983, surge uma nova testemunha com uma declaração surpreendente sobre o avistamento do OVNI e que só viria a aumentar o mistério de Rendlesham. (2 de outubro de 1983). O tabloide semanal britânico News of the World chega às bancas com o título OVNI aterra em Suffolk. E é oficial. O artigo alega que uma misteriosa nave, acionada por um qualquer controle inteligente, invadiu o céu sobre as bases aéreas de Woodbridge e Bentwaters no fim de dezembro de 1980.
Mas o mais intrigante é a referência a uma prova escrita. Um memorando oficial do governo que confirma os alegados avistamentos. O documento tinha sido redigido por um dos homens que viram o objeto misterioso, o comandante delegado da base, Charles Holt. Todas as estações de rádio e televisão locais, japonesas e alemãs, em todo o lado surgiram pessoas que queriam saber a história verídica. A partir daquele momento, todos os jornais do Reino Unido destacaram esta história durante cerca de uma semana. O memorando intitulado Luz Inexplicadas oferece uma breve descrição dos acontecimentos de fim de dezembro. Inclui a descrição feita por Jim Penniston de um objeto estranho que se deslocava por entre as árvores, assim como a explicação de Holt para uma luz vermelha alaranjada no céu noturno. Mas como é que esta história se tornou pública? O documento, conhecido por Memo de Holt, foi divulgado por Larry Warren, antigo guarda da Força Aérea em Bentwaters. É franco quando explica por que o fez. Quis arrastar as pessoas pelos cabelos com esta história e contar o que tinha acontecido. Foi ele quem chamou a atenção do público para toda esta história. Foi especificamente a sua informação que resultou na Lei da Liberdade de Informação, que deu origem à publicação do chamado documento de Holt. Assim que aquela simples folha de papel foi divulgada, espalhou-se tudo. Warren tem recebido tanto elogios como críticas pela sua candura. Afirma que a história dele começa com a das outras testemunhas, mas que o fim é ainda mais estranho. No fim de 1980, Warren era um guarda de 19 anos, destacado para Bentwaters. Segundo Warren, depois da meia-noite de 29 de dezembro, foi afastado do seu posto e recebeu ordens para ir até à floresta e assistir o Coronel Holt na sua investigação. Quando chegou à clareira, viu um grupo de militares à volta de um objeto reluzente. O objeto estava pousado naquele terreno. Parecia um filme de ficção científica, mas havia algo vivo associado a ele. Não se viam portas nem janelas e estava em mutação constante. Enquanto se aproximou até poucos metros da nave, Warren afirma ter testemunhado algo extraordinário. Estavam oficiais e aviadores diante do objeto e 3 pequenos seres reluzentes de pé na luz. Ele e os outros homens ali perto estavam a ver 3 formas humanoides. Havia algo distinto naqueles 3 seres, que mais pareciam crianças. A seguir, Warren vê um dos oficiais sénior a comunicar com os seres. Os oficiais superiores pareciam estar a seguir um protocolo, pareciam estar a seguir normas. Então Warren é afastado da clareira. Não lhe dão qualquer explicação pelo que acaba de ver. Afirma que no dia seguinte foi levado para uma sala, como outras testemunhas, para interrogatório. Recorda um projetor e 3 homens de fato. Mostraram-nos vários filmes sobre atividades militares ligadas a OVNIs, talvez desde a década de 40. À semelhança das outras testemunhas, Warren explica que quanto mais avançava o interrogatório, mais distorcidas ficavam as suas recordações. Lembra-se do que aconteceu a seguir como uma série de cenas com pouco sentido. Recorda ter sido levado contra a sua vontade por homens vestidos com fatos escuros para uma sala subterrânea da base. Lembro-me de ter estado deitado em cima de uma mesa com pessoas a falar comigo e médicos e oficiais da Força Aérea atrás deles. Lembro-me também que estivemos numa espécie de cantina e que estava a tentar comer algo sozinho a uma mesa. São imagens, podem ter sido introduzidas na minha mente. Warren diz não saber se o que recorda aconteceu ou se estas imagens foram implantadas por investigadores militares para o confundir e distrair em relação ao que aconteceu realmente. Depois de surgir a história de Rendlesham, as acusações de Warren enfurecem outras testemunhas. Estes aviadores e oficiais afirmam, também eles, querer que a verdade seja revelada, mas que a versão de Warren é tudo menos verdade. Todo este incidente é doloroso, pois foi algo que nos aconteceu realmente, mas não foi como Warren descreveu. E isso não foi justo para todas as pessoas envolvidas ver toda essa informação a ser divulgada. Partes da sua história correspondem realmente com os relatos de outras testemunhas. Warren, tal como Charles Holt e Jim Penniston, recorda ter visto uma nave reluzente numa clareira da floresta de Rendlesham
pouco tempo após o Natal de 1980. Mas Larry Warren é o único aviador a afirmar ter visto formas de vida extraterrestres. Outro problema com a versão dos acontecimentos dada por Warren é que ninguém se recorda de o ter visto na floresta na noite em questão. Ninguém se lembra da presença dele no local naquela noite. Já falei com todos os intervenientes e com quem esteve à margem e ninguém se lembra de ver Larry Warren onde quer que seja, excepto à volta da base e a informação. Warren continua firme nas suas convicções. Nunca perdi um minuto de sono por causa do meu papel nesta história. Nunca foi minha intenção expor mal, seja o que for, nem nunca menti, nem tentei ganhar, seja o que for, de forma injusta. As contradições em torno do caso de Rendlesham revelaram-se frustrantes para os investigadores de OVNIs. Apesar de existirem diversas testemunhas credíveis, aviadores treinados para ser bons observadores e permanecer calmos em condições extremas, as discrepâncias entre as suas versões são difíceis de descartar. Nos anos que se seguiram, investigadores esforçaram-se por desvendar o mistério. Então, em 2002, foram divulgados ficheiros governamentais com novos factos relacionados com aquelas noites misteriosas na floresta. Desde 1983, o incidente extraterrestre de Rendlesham despertou mais a atenção no mundo inteiro, mas, até hoje, continua a não haver explicação para aquilo que os militares da Força Aérea Norte-Americana afirmam ter visto na floresta e nos céus de Suffolk, em Inglaterra. Alguns especialistas que reviram os relatos de luzes estranhas e de uma nave espacial reluzente concluíram que aqueles avistamentos eram um simples caso de ilusão de óptica. James McGahan, a major reformado da Força Aérea e astrónomo, descobriu muito sobre o incidente por mero acaso. Ouvi falar do caso da floresta de Rendlesham pela primeira vez em 1983, quando estava na base para realizar um exercício militar em serviço temporário. Durante a sua visita, descobre que a 8 km das duas bases gêmeas junto à costa do Mar do Norte se encontra o farol de Orford Ness. McGahan pensa que as testemunhas confundiram aquele farol com um OVNI. Se o céu estiver escuro numa noite fria de dezembro e se um farol estiver a oscilar por entre as árvores, emitindo um feixe de luz, há de gerar alguns efeitos invulgares e estranhos. A luz difunde-se pelas árvores. John Burroughs mencionou efetivamente este farol na primeira declaração aos seus superiores. No relatório, afirma que após as misteriosas luzes terem desaparecido, pensou que o farol era outra nave, mas percebeu rapidamente que estava errado. Quero esclarecer uma coisa porque há sempre alguém a querer distorcer o que eu disse. Ao ler as declarações, especialmente a minha, há uma distinção clara entre o que vimos no início e a luz do farol que vimos mais tarde. Em lado nenhum nas minhas declarações está escrito que achei que a luz do farol era o objeto. Fiz muita investigação em torno daquele farol. Podemos falar sobre ele durante uma eternidade, mas é impossível um farol percorrer 8 km, passar por entre as árvores e disparar raios de luz para o solo. Seja como for, não era um farol. Mas McGahan afirma existir uma segunda explicação para as luzes no céu que nada tem a ver com OVNIs. Na noite de 25 de dezembro, por volta das 21h30, um satélite Cosmos reentrou na atmosfera da Terra. Terá tido a aparência de uma bola de fogo, ou seja, de um meteoro incandescente. Durante cerca de 20 anos, céticos e aderentes continuaram a sua busca por respostas. Em 2002, graças em parte a investigadores como Georgina Bruni, o governo britânico divulgou finalmente um novo conjunto de registros. Os ficheiros dão informações adicionais sobre o caso, mas também levantam novas perguntas. Deixam claro que o governo britânico investigou os misteriosos avistamentos em 1981. Este facto parece indicar que investigadores militares não acreditaram que os avistamentos tinham sido causados por um farol ou um satélite. Mas os ficheiros também revelam algumas das falhas daquela investigação. Descobrimos que alguns radares e câmaras de vigilância estavam alegadamente defeituosos nas noites em questão.
Por isso, não existem gravações. Na altura, os investigadores basearam suas buscas no memorando original redigido pelo Tenente-Coronel Charles Holt. No seu documento, declara que o primeiro acontecimento se deu a 27 de dezembro, mas, na realidade, os avistamentos começaram no dia 25. O erro de Holt fez com que os investigadores analisassem as noites erradas durante 20 anos. É uma revelação frustrante para Nick Pope, um oficial do Ministério da Defesa. Este pode ser o acontecimento ligado a OVNIs mais significativo alguma vez ocorrido em solo britânico. E além de as datas estarem erradas, também se perderam dias cruciais. Além disso, muito foi deixado de fora dos documentos divulgados em 2002. Os investigadores esperam que os governos norte-americano e britânico divulguem mais informação, incluindo as fotografias tiradas pelo pessoal da Força Aérea nas noites dos avistamentos. São as únicas fotografias que restam da investigação. Mostram autoridades a examinar o alegado local de aterragem, mas não revelam qualquer indício de uma nave que tivesse aterrado. A posição oficial da Força Aérea norte-americana defende que aqueles acontecimentos não constituem uma ameaça para a segurança nacional. Para muitos, esta afirmação não parece verdadeira. Se efetivamente estavam armazenadas armas nucleares na base, então o exército teria ficado muito preocupado com os relatos sobre um objeto voador não identificado. Temos objetos a sobrevoar armazéns de armas e a disparar raios para o solo. Se isto não tem relevância em termos de defesa, então o que terá? Os céticos debatem-se com a mesma pergunta. Mas nas suas mentes, a resposta do exército reforça a sua afirmação de que OVNIs não visitaram a floresta de Rendlesham. Isto aconteceu durante a Guerra Fria. Naquelas bases a segurança era bastante apertada. Tudo o que acontecesse perto da pista de aterragem, onde se encontram aeronaves táticas de grande valor ou perto dos depósitos de armas, iria causar imediatamente uma reação por toda a base. Todo o pessoal da base teria acordado e reagido a algo semelhante. Mas isso não aconteceu. Até Charles Holt, o comandante delegado da base, fica frustrado com a sua busca por respostas. Não para de pedir uma resposta ao líder do Esquadrão Morland, o oficial de comunicação britânico. Será que alguém se importa? Estará alguém interessado? Parece-me que arrumaram o assunto. Apesar de continuarem a pressionar o governo para mais informações, acredita-se que os ficheiros em falta e os erros iniciais na investigação militar podem condenar o caso de Rendlesham ao mistério. Em qualquer investigação, independentemente do que se esteja a investigar, se não usarmos as primeiras 24 horas para tentar resolver o caso, as probabilidades de êxito diminuem rapidamente. O problema do incidente de Rendlesham é que aconteceu na época de Natal. Muitos dos principais elementos do pessoal estavam de licença, pelo que penso que houve um vazio na linha de comando. A informação agora divulgada não é suficiente para que os homens envolvidos em Rendlesham consigam esquecer o incidente. Para já estão na posse das poucas provas intrigantes, vestígios do seu encontro invulgar. Os moldes de gesso e os desenhos de Peniston, a gravação de Holt, We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. Jim Peniston, Larry Warren e John Burroughs continuam a querer saber por que motivo o governo está a esconder a verdade. Existe uma cadeia de comando, de guarda. Tudo fica registado. Fingem que as provas desapareceram, mas não foi o caso. Penso que tecnicamente também participamos num encobrimento. Provavelmente começamos-lo quando suavizamos o relatório inicial. Como John Lennon costumava dizer, uma conspiração abafada fala muito mais alto que palavras. Isto é um facto. Enquanto puder, hei de incomodar as pessoas com esta história e falar sobre o que aconteceu. Debrucem sobre o caso, depois formem uma opinião. Nos Estados Unidos já toda a gente ouviu falar de Roswell, mas só os investigadores de OVNIs conhecem realmente o caso. Ainda assim, em muitos aspectos considero que este caso é mais importante que o de Roswell. Pode tratar-se do maior incidente relacionado com OVNIs de todos os tempos. Temos de lhe dar o lugar que merece. Temos de o dar a conhecer. Ainda me perguntam o que aconteceu realmente. Não sei. O que foi aquilo? Sinceramente não sei. Não faço ideia.
Tradução e locução. Ideias e letras.